Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa transformação gigantesca que aconteceu na educação brasileira lá nos anos 90. E para guiar nossa conversa, vamos usar uma análise acadêmica que conecta tudo isso com as grandes mudanças que estavam rolando no mundo todo. Pois é, essa é a pergunta central. Por que tudo mudou tão de repente? Será que foi só uma coisa das escolas ou tinha algo bem maior acontecendo por trás das cortinas? E olha, a resposta, como a análise sugere, é bem mais complexa e está ligada a forças globais que estavam mudando as regras do jogo no planeta inteiro. Bora lá então. Nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, a gente entende o cenário global. Depois, como isso bateu aqui, na reforma do Estado brasileiro. Aí, a gente vê como a educação entrou nessa história. E, por fim, a gente fecha com o argumento principal dos autores sobre o que realmente estava em jogo. Então, para entender o que aconteceu no Brasil, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e olhar para o mundo. Porque foi lá fora que o palco para essa mudança toda foi montado. E tudo começa, acredite, com uma crise. O ponto de partida é a crise econômica dos anos 70. A análise que a gente está usando mostra que essa crise foi a desculpa perfeita para culpar os gastos do governo, principalmente na área social, pela economia parada. E isso abriu uma avenida para uma virada política, sabe? Com líderes defendendo menos Estado e mais mercado. Uma ideia que acabou virando um pacote, o famoso Consenso de Washington, e foi, digamos, exportada para o resto do mundo. E a ideologia por trás dessa grande virada era o neoliberalismo. A lógica era bem direta. O problema é o Estado, que gasta muito e atrapalha. A solução? Deixar o mercado livre para agir. E essa receita começou a ser aplicada em vários lugares, mudando completamente as regras do jogo econômico global. E ao mesmo tempo, olha que interessante, o jeito de produzir as coisas também estava mudando. A gente estava saindo do modelo antigo, o fordista de produção em massa, tudo igualzinho, emprego para a vida toda, e entrando no modelo toyotista, que pedia agilidade, flexibilidade. O ponto-chave aqui é que esse novo jeito de produzir precisava de um novo tipo de trabalhador, um cara mais adaptável, que faz de tudo, competitivo. Guarde essa informação porque ela vai ser crucial para a gente entender a mudança na educação. Certo, então, agora vamos trazer essa discussão de volta para o Brasil. Como é que essas ideias globais de eficiência, de gestão, como se fosse uma empresa, foram transformadas em políticas públicas por aqui? Bom, a resposta veio num documento com um nome bem imponente, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Foi basicamente esse plano que serviu de ponte, que trouxe toda essa visão de um mundo global para dentro da máquina pública brasileira, com a grande promessa de modernizar tudo. O argumento do plano era que a administração pública precisava evoluir. A lógica era essa. O modelo antigo, patrimonialista, era corrupto. Aí veio o burocrático para tentar consertar, mas ele acabou ficando lento, travado, ineficiente. E qual seria a grande solução? O modelo gerencial, que se inspira no jeito de funcionar das empresas privadas, focado em resultado, eficiência e corte de custos. E aqui, gente, está uma das mudanças de mentalidade mais profundas de todo esse processo. A relação do Estado com as pessoas foi completamente redefinida. A ideia de cidadão, que tem direitos, foi aos poucos sendo trocada pela ideia de cliente, que paga impostos e, por isso, exige serviços de qualidade. Ok, agora a gente chega num ponto central da nossa análise. Como é que esse novo Estado gerente pegou esses princípios de empresa e aplicou direto na educação, nas escolas? E a virada de chave foi essa aqui. O diagnóstico do problema mudou. O problema da educação não era mais a falta de dinheiro, de recursos, não. O problema passou a ser visto como má gestão. E claro, se você muda o diagnóstico do problema, você muda o remédio. O foco total passa a ser a eficiência. E para fazer essa nova lógica funcionar, criaram ferramentas bem concretas. Primeiro, descentralizaram a grana, com programas como o Fundef e PDD, que mandavam o dinheiro direto para a mão da escola. Segundo, criaram avaliações gigantescas, como o SAEB, para medir o desempenho do país inteiro. E terceiro, claro, os testes padronizados, com o Enem sendo o maior exemplo, para criar um padrão de resultados. A meta era muito clara: botar na cabeça de todo mundo uma cultura de medição, de competição e de foco em resultado. E aí a gente volta lá no modelo toyotista, lembra? O lema da vez virou aprender a aprender. Isso reflete exatamente a necessidade de formar aquele trabalhador flexível que a nova economia global pedia. A educação, em grande parte, virou uma espécie de linha de montagem para esse novo mercado de trabalho. Agora vamos para a nossa última parte.
Qual é a leitura crítica que o artigo faz sobre o propósito real, talvez até escondido, por trás de toda essa mudança? A análise aponta o seguinte: essas reformas não eram só para melhorar a qualidade do ensino, não. Elas tinham também uma função ideológica muito forte, a de ajudar a manter o sistema econômico da época funcionando sem grandes questionamentos. E como isso funcionaria? A tese central é que a culpa pela pobreza, pela desigualdade, foi sendo pouco a pouco tirada das costas do sistema econômico e jogada nas costas do sistema educacional. A lógica, segundo os autores, é mais ou menos essa. Você pega um problema que é estrutural, que é econômico, e transforma ele num problema técnico, de gestão. Um problema que a escola agora tem que resolver. Então, se tem desigualdade, a culpa é de quem? Da escola, que não foi eficiente o suficiente. A atenção é desviada da raiz do problema. E aqui a gente fecha o argumento. A reforma educacional, vista por essa lente, serviu para manter as coisas como estavam. Ela jogou a responsabilidade e as críticas para cima da escola, que virou uma espécie de bode expiatório, tirando o foco da estrutura econômica que, na visão dos autores, é quem realmente gera a desigualdade. Mas olha só, a análise não termina de um jeito tão pessimista. Ela abre uma portinha para uma reflexão final que é quase uma reviravolta na história. A questão que fica no ar é a seguinte: será que essas mesmas ferramentas, a descentralização, a participação, que foram criadas com a intenção de buscar eficiência gerencial, será que elas não poderiam ser, digamos, hackeadas pelas comunidades e usadas para fortalecer um projeto totalmente diferente, um projeto de gestão democrática, popular, feito pela própria comunidade? Fica aí uma ideia bem poderosa para a gente pensar a respeito.